deixe Deus falar tudo que Ele tiver que falar. Olha lá. Tá bom? O senhor está em casa, você sabe, né? Amém. É uma alegria te receber aqui, amigo. Estenda a tua mão, querido. Pai, nós te louvamos pela vida deste amigo, desse apóstolo, desse pastor, desse homem de Deus que veio aqui trazer uma palavra do Senhor ao nosso coração. Que o Senhor use ele poderosamente. Pai, que ele não retenha nada, mas que ele não seja também nenhuma represa, que ele seja um rio para fluir das águas do trono de Deus, um rio para se movimentar, Pai, sobre um ambiente onde a Tua palavra, ela já foi preparada do trono em direção a um lugar que adora o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, eu sei que o Senhor está mudando movimentações e o tempo da igreja. Eu sei, Pai, que o Senhor está fazendo mais do que pensamos ou imaginamos. Por isso, Deus, usa Teu Filho como profeta, Pai, nesta casa, e que ele possa, Pai, falar tudo aquilo que o Teu Espírito disser, e nós diremos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Amém. Aleluia. Boa noite. Shalom, paz do Senhor. O que mais? Graça e paz. Como você se sente melhor? Você pode ficar de pé 2 minutinhos. Deixa eu só te pedir uma coisa. Eu vou pedir para esse homem aqui de Deus dar aquela vozinha naquele outro microfone para a gente cantar, tocar uma música. Só vai tocar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos passar 1 minuto. Você vai sair do seu lugar e você vai aproveitar do que está escrito aqui, aqui e aqui. O que? O poder da palavra. E o que é que você vai fazer? Você vai sair do seu lugar e vai liberar uma palavra para uma pessoa que está longe de você. Não é quem está do seu lado. Você vai sair do seu lugar e quem eu ver que está no seu lugarzinho, eu vou chamar para ficar aqui na frente para pregar comigo nessa noite. Amém? Vamos fazer isso? Então solta a tua Bíblia agora, bota a tua Bíblia aí na cadeira, ninguém vai levar, e na hora que começar a tocar, aí você vai sair do seu lugar e vai liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Você vai abençoar essa pessoa agora. O poder da palavra. Então você é profeta de Deus, então você vai deixar que o Espírito de Deus flua sobre seus lábios. Eu ouvi na sexta-feira uma palavra de autoridade. Ontem veio uma palavra de autoridade e toda ela de liberação. Então chegou a hora de nós começarmos a nos deixar viver esse poder que Deus tem em nós. Amém? Você pode fazer isso por mim? Você faz isso? É um pernambucano que está pedindo. Vice? Então vamos fazer isso. Vamos liberar a palavra, abençoar nosso irmão. 1 minuto. Vamos contar 1 minuto. Pode ir. Abençoa teu irmão. Libera uma palavra de vida sobre ele. Se você conhece, se você a conhece, se você o conhece, melhor ainda, já libera uma palavra naquilo que você sabe que ele precisa. E vai se deixando Deus tratar com você nessa hora. Deixa Deus mover sua vida. Deixa Ele trazer do seu propósito sobre nós. Amém? Senta um pouquinho. Fique à vontade. Nós estamos na casa do nosso Pai. E como é gostoso quando nós chegamos na casa que a gente entende que é nossa casa. Eu falei para o bispo que a pessoa que mora mais longe aqui sou eu e minha esposa. Então, se a gente não está preocupado com hora para chegar em casa hoje, então fica tranquilo, não se preocupa com hora de chegar em casa hoje. Deixa para lá. Quero agradecer a Deus por esta noite, por esse tempo que Ele nos concede. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo, da bispa, de sua família, dessa igreja linda, que nos acolheu mais uma vez, de poder estar junto com você.
de poder estar junto com essa joia rara chamada Bispo Daniel, não é? Esse homem lindo. E a gente descansa um pouco. E como eu falei, a última vez que estava aqui, eu faço o possível para não sair da minha igreja lá no Recife, no domingo. Porque no domingo é onde o nosso povo chega, não é isso? Que a gente está junto, que a gente aperta a mão, que a gente dá aquele cheiro, que a gente ri, que a gente chora, que a gente abençoa, que a gente brinca, que a gente, como fala, ô meu amigo, cheiro. E a gente faz isso porque é família. E o que é que acontece? A gente e faz um tipo de abraço, um tipo de carinho. Como nós falamos em Recife, a gente resenha com o nosso irmão, porque a gente brinca com ele, a gente sorri com ele, e depois passamos aquele momento de culto, de gratidão a Deus, terminamos, aí tem aquele momento que ninguém quer ir para casa, e a gente está junto. Eu sempre sou o último a sair da igreja, porque eu gosto de fazer isso, junto com minha esposa e minha família, e a gente depois vai para casa com aquele sentimento, porque acabou. Sempre que eu vejo uma criança fazer isso, eu nunca reclamei, discriminei. Sabe por quê? Porque é criança. Eu fico pensando porque a gente cresceu e nós somos adultos. E muitas vezes Deus diz assim, vai para o altar, e você, vou não, que eu tenho vergonha. Aí vem uma criança, vem, me abraça, dá um cheiro, brinca comigo e volta. Por quê? Porque a gente cresceu. Então, a gente tem um costume de estar junto com a igreja, junto com o seu povo, e de celebrar a Deus por cada momento. E quando o apóstolo falou para a gente estar aqui hoje, eu disse, eu vou. Existem 3 igrejas que sempre que eu recebo um convite para o domingo, eu vou. Porque eu sei que existe algo de Deus, existe uma aliança, existe um ombro, existe um pulso para que a gente possa estar junto. Então, eu agradeço a Deus em nome da nossa igreja por vocês que estão aqui nesta noite, por aqueles que não puderam chegar, né? Por você que orou por esse tempo, que você orou por essa conferência, você que nos fez chegar aqui para que a gente pudesse celebrar junto com você. E a gente a gente respira e começa a conversar com Deus alguns pontos. E esse ano foi melhor ainda, é o 3º ano que a gente está aqui, e esse ano foi melhor ainda porque a gente foi para uma prova de corrida e caminhada que muitos aqui não foram. Eu quero falar para você que você não perdeu, porque o ano que vem vai ter novamente e você vai ter essa oportunidade. E eu quero deixar você com um gostinho de dizer assim, porque eu não fui naquele frio, porque eu dormi até tarde, porque eu até ia, viu, apóstolo, mas o frio não deixou eu ir, não é? Então foi isso, não foi? Deus está me usando, não está? É brincadeira, hein? Glória a Deus. E o que é que acontece? E a gente e a gente diz assim, Deus, como é gostoso aquele momento, os meninos lá que começaram a organizar aquele amor, tudo. Eu fiquei impressionado. Eu sou uma pessoa que não sou de falar muito. Talvez você fale, que é isso, apóstolo? Você pega o microfone, mas eu não sou de falar. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de chegar num ambiente e começar a sondar um ambiente. O que é que está acontecendo no espiritual para que eu possa mergulhar nele? E na hora que eu mergulhar, o que é que eu vou absorver do que Deus tem reservado sobre a minha vida? Então, aonde eu chego, qualquer local, e hoje quando a gente, é Parque das Águas, né? No Parque das Águas, o pessoal se organizando e vem para cá, vai para lá. Rapaz, eu nunca tomei tanto chá. Minha esposa gosta de chá, mas hoje eu tomei chá, né? Um chá quentinho lá, porque o frio estava grande, mas foi algo assim que a gente toma energético para correr. Aqui você toma chá para descansar. Isso é bom, né? Quem sabe a gente estava com muito pique. E a gente
teve aquele momento gostoso de passar, de olhar assim e observar a alegria de cada um que estava tirando uma foto, a criança que estava correndo, que desesperada, dizendo assim: eu vou chegar, né? E aquele que estava organizando aquela mesa, as frutas, quem levou, e foi tudo assim gostoso, que a gente recebeu uma porção. E quem é de perto, mais perto de mim, da minha esposa, sabe que todas as vezes que a gente vai correr, que vai treinar, que vai para uma prova, a gente aproveita o momento para ter uma conversa com Deus diferente. Na ideia lá de Abacuque, quando Deus diz assim: olha, escreve para aquele que está correndo, enxergue. Então a gente corre querendo enxergar e querendo viver algo novo de Deus, o propósito de Deus sobre nossa vida, e a gente começa a receber uma porção nova. Hoje eu não estou com frio, glória a Deus, né? Graças a Deus. Acho que o cansaço da manhã, da brincadeira, hoje deixou a gente sem calor de noite, sem frio de noite. E a gente vai e ver aquele momento bom, aquela alegria, a senhora, o senhor, a criança, o jovem, brincando, sorrindo, e eu olhando tudo aquilo e dizendo: Deus, isso é a tua igreja, é a tua igreja. Não é apenas uma igreja que está dentro da parede para pregar, evangelizar, para ganhar, para trazer cura, libertação, salvação, mas também uma igreja que apenas não sai porque saiu para evangelizar, saiu para juntar força da criança, do jovem, do adolescente, da pessoa mais madura, e a gente aprender um com o outro, de conversar um com o outro, de sorrir, né? De dizer assim: meu Deus, que conversa gostosa. Imagina quando você termina uma prova, o que é que você conversa? Conversa de corrida, é ou não é? É, a gente conversa de corrida quando termina a corrida. Então a gente conversa, brinca, sorri, vai, como a gente diz lá na nossa terra, chega lenhado em casa, com as pernas doendo, e diz assim: poxa, já vou, quando é que eu vou de novo? E o ruim é que só tem um ano que vem agora, né, aqui. Mas a gente vai estar junto em nome de Jesus. Então, quero agradecer você que organizou, você que teve essa ideia, não é? É bom, muito bom. Isso, como é gostoso para a igreja, para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso espírito. A gente para e começa a analisar. Eu vinha conversando com Deus durante esses dias, ouvindo a palavra, ouvindo o momento de adoração, e eu comecei a indagar a Ele de como poderia ministrar nessa noite. Eu confesso que houve um momento hoje no culto que deu vontade de sentar aqui, e eu não tive coragem, porque cresci. Lembra do que eu falei agora há pouco? A gente cresce, tem vergonha, e a minha vontade era sentar aqui nessa ponta, e eu fui para aquele cantinho e me ajoelhei. Mas a minha vontade era estar aqui sentado, ouvindo o barulho dos anjos que estavam aqui, nesse altar. O barulho dos anjos que estavam se movimentando sobre esse lugar, e deixar acontecer. Porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que existe uma classe de anjos que trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. E eu entendo que esses anjos que a Bíblia diz que trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna, eles ficam na sua postura de autoridade, esperando um comando do Deus que é todo poderoso, para se deslocar do seu ambiente e chegar num ambiente para servir. Aí eu escuto o bispo dizendo que como chegou aqui com os papéis e com o martelo. Então tudo se forma, tudo se age. Uma certa vez me perguntaram assim: apóstolo, o senhor sempre que ministra, sempre que o senhor traz uma palavra, a pessoa da própria igreja, o senhor fala muito de anjo. Aí eu disse: é porque eu ainda não me acostumei com o ambiente de anjo. No dia que eu me acostumar, eu paro de falar, mas quando eu perceber que ele está no ambiente, eu falo.
Porque o ambiente vem, o anjo vem com um ofício. Ele não vem para olhar e dizer: oi, eu estou por aqui. A visitação de anjo vem com um ofício, vem com autoridade, vem para anunciar, vem para entregar, vem para acontecer algo que nós, no nosso físico, nós não conseguimos. E a nossa luta não é no físico. Seria muito bom que, quando o nosso maior inimigo olhasse para a gente e dissesse assim: eu sou o gigante Davizinho, e a gente dissesse: tá bom, gigante, eu que sou o Davizinho, então eu vou pegar aqui, ó, a funda, e vou ter uma conversa contigo agora. Ou quem sabe pegar um arco e ser bom na flecha, e pegar um arco, apontar, esticar toda aquela corda, e na hora que esticar aquela corda naquele arco, atingir um ponto crucial para que aquela pessoa venha cair. Seria muito bom que existisse uma guerra dessa forma, porque a gente conhecia nosso inimigo face a face e dizia: então vamos decidir agora, é eu e você, então a gente decide e pronto. Só que no reino espiritual, a gente sabe que é diferente do reino celestial, é diferente do reino, sabe, maligno. Porque o reino celestial é formado pela Trindade e pelos anjos, pelos anciões, para onde nós vamos chegar um dia. Mas já o reino espiritual é aquele que age com anjos e demônios. Então há uma guerra 24 horas, que se nós não entendermos, podemos sofrer um nível de retaliação e não entender algumas situações da nossa vida que nós passamos, e de repente começamos a criar um nível de murmuração por não entender o que no reino espiritual está acontecendo, e a gente briga com Deus dizendo: por que Deus, o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu isso comigo, Deus? Deus, eu estou aqui, estou no meu trono, estou tranquilo. Mas esse nível de retaliação que veio, quem sabe pelo despreparo seu. Esse nível de retaliação seu, quem sabe foi porque você se fortaleceu e entendeu que estava tão forte que deixou para lá e não quis mais se fortalecer. E suas forças foram se acabando e você nem percebeu que você já estava fraco. Então eu entendo que quando Deus diz assim: eu vou enviar anjos, é porque é um propósito, para gerar cura, para gerar libertação, para gerar níveis fortes de transformação e de dizer assim: eu acampo ao seu redor. Aí a gente diz: obrigado, Deus, obrigado. Eu lembro que no primeiro ano que nós estávamos aqui, eu trouxe uma palavra voltada quando aqueles homens chegaram até aquele homem chamado Moisés e disse assim para Moisés: é porque o Senhor disse que quem estava no arraial ia profetizar, mas tem dois que estão fora do arraial que não está aqui no arraial, e aonde eles estão lá, eles começaram a profetizar. Aí Moisés olhou para um deles chamado Josué e disse assim: é quem dera que todos profetizassem. Quem dera. Quando foi o ano passado, Deus trouxe uma palavra voltada aos pontos de como quem está em cima, quando desce, não tem como mais voltar. E estava pedindo a Deus da forma que Deus queria trazer. Eu recebi muito sexta-feira. Eu sou uma pessoa amante da palavra de Deus, eu gosto de ouvir. Ontem a palavra do nosso amigo, o bispo Daniel, uma palavra de autoridade vinda sobre nós, e eu comecei a perguntar a Deus o que Deus queria tratar conosco, uma palavra logos, voltada a um nível de autoridade. Não é que completasse, porque por mais que a gente viesse, bispo, querer completar a sexta para o sábado,
para gerar, fechar o domingo, a palavra de Deus, como ela se renova, amanhã ela fala assim: ainda falta. E quando a gente se acha que se completou, que chega na terça-feira, aí o Senhor disse: já se renovou? Mas eu estava. Você agora está no presente. E agora você está falando de um passado. Você está no presente, então você precisa se completar no presente. Amém. Aí eu chego na quarta-feira no culto, ou então eu digo: eu não venho quarta para o culto não, porque na conferência eu recebi, me completei, não é? Aí de repente a gente escuta aquela palavra: você o quê? Já estou completo. E o Senhor disse: mas ainda falta uma coisa. E eu quero ministrar essa noite com esse seguinte tema: mente para governar e um coração para servir. Se tivermos um nível de autoridade, uma autoridade de poder da palavra sobre nós, nós deixamos que a nossa mente ela consiga governar. Eu tenho uma mãe de 91 anos com Alzheimer, hoje é a nossa filha caçula. E as pessoas perguntam assim: apóstolo, como é que está sua mãe? E eu digo assim: minha mãe está muito bem de saúde, mas a mente dela mente para ela. A mente virou a mentirosa da vida dela. Então a mente mente para ela, então o comportamento dela é diferente hoje por causa do Alzheimer. E eu, lembrando muito de algumas conversas, de algumas risadas desses dias a gente junto, eu comecei a perguntar a Deus alguns pontos, e o Senhor disse assim: se a mente não consegue governar, como que o meu coração vai estar com a mão estendida para servir? Como que eu vou ter uma estrutura de vida de servo? Eu preciso ser uma pessoa, como servo de Deus, como filho de Deus, que eu tenha uma disposição para servir. Então, eu não consigo olhar para você e pensar o que você tem, o que você sabe carrega. Eu consigo olhar para você e enxergar uma pessoa que Deus está dizendo assim: é você que eu quero, para que nesta terra sirva. Então as coisas começam a acontecer, e eu tenho certeza que nesta noite Deus, através do seu Espírito Santo, vai visitar seu coração para começar a bombear sangue para o teu corpo. E quando o teu corpo ficar por completo naquilo que ele tem como proposta sobre sua vida, você vai entender que o seu coração está disposto a servir. Aí você vai entender o que é alargar as tendas, você vai entender o que é abraçar seu irmão, você vai entender o que é abraçar com a mão estendida, você vai entender que a pessoa que está do seu lado, quem sabe precisa de uma oração que você ainda não orou por ele. Porque quando o nosso coração começa a ser removido por uma mente que governa, vinda do nosso Deus, sabe o que é que acontece? Os níveis de revelação, níveis de autoridade, níveis de discernimento começa a ser como um batismo sobre nós. Começamos a ficar encharcados de discernimento e começamos a perceber que nós não estamos mais andando como menino, porque nós não somos mais menino, nós crescemos, a nossa atitude agora é outra. De repente, quando nós somos batizados, por causa que vem o discernimento, quando vem a autoridade, quando vem, sabe, a palavra viva nos nossos lábios, a gente vai estar em ambiente que nós vamos sentar, e quando nós sentarmos, Deus vai dizer assim: dá uma olhada de lado, e quando a gente olha, aí o Senhor diz: é ele, vai lá, ora por ele agora. Eu estava conversando com um pastor esses dias, um amigo lá de Recife, e ele disse assim: apóstolo, eu estava no shopping com minha esposa, dando uma volta com ela, e a gente passando de mão dadas, passou um cara assim, fortão, sabe, todo malhadão, e eu olhei para ele, e ele olhou para mim. O Senhor disse: pare, bote a mão no ombro dele e ore por ele agora. Ele, tá bom, Deus. E saiu no mesmo movimento com a sua esposa, o nome dele é Lidário, e quando estava andando, a esposa dele: amor, para aí. Eu disse: por quê? Espera aí.
E ela voltou, disse: Senhor, e botou a mão no ombro dele e começou a orar por ele, e aquela montanha começou a se derramar chorando, escutando a voz de Deus através daquela mulher. E ele disse assim: apóstolo, eu fiquei no meu cantinho morrendo de vergonha, porque Deus disse assim: faça, e eu fiz. E Deus chega para minha esposa e fala a mesma palavra que falou para mim, e ela solta a minha mão, vira as costas e vai fazer o que Deus mandou. Sabe o que é que acontece? Sabe o que eu quero falar para você nesta noite? Que quando nós deixamos que o nosso coração comece a ter um nível de governo, sabe? Que o nosso coração comece a se mover em servir os ambientes que nós chegamos, Deus vai dizer assim: olha para aí, e você vai começar a enxergar o que a pessoa que está sentada do seu lado não enxerga. Você vai chegar em ambientes que você vai começar a observar situações no reino físico e no reino espiritual. Deus vai começar a desenhar um ambiente para você, e você vai perceber que um ambiente que era propício para você, um ambiente que seria tudo contra sobre sua vida, Ele está dizendo: eu estou mapeando para você saber agir nesse lugar e você sair daqui como vitorioso. Aí as coisas começam a mudar, tudo começa a passar. E eu fico pensando, sabe em quê? Em um homem chamado José. Um José que, entre 17 e 18 anos, ele vendido por seus irmãos, por causa de alguns sonhos. E eu estava em um momento de oração esses dias atrás, e o Senhor disse assim: todas as vezes que eu gero um sonho sobre os meus filhos, eu faço ele se deslocar do lugar e visitar o futuro. Ele vai ao futuro, eu faço ele visitar o futuro. Todas as vezes que eu libero uma palavra de profecia sobre a vida dos meus filhos e falo a ele do que há de acontecer, eu estou dizendo para ele: vamos, eu quero segurar na sua mão e você conhecer um ambiente que ainda você não conhece, mas que você vai chegar lá. E quando Deus falou isso, eu fiquei dizendo assim comigo: então quer dizer que Deus nos faz chegar num ambiente, e daí a gente diz: eu não quero. Aqueles meninos de pirraça dizendo assim: não quero, e pronto. E Deus dizendo: tá, tudo bem, então você não quer, tem mais um que está querendo. Nada para, nada para. E esse menino chamado José, esse jovem chamado José, com entre seus 17 e 18 anos, ele é vendido por seus irmãos, porque os seus irmãos descobriram que ele foi no futuro que seus irmãos não conseguiram ir. E ele precisava, em um momento de cisterna, deixar a sua mente governar, para viver no futuro o que Deus o fez ele viver no presente. E a gente observa algumas lições desse homem chamado José, um homem que teve uma liderança no Egito, que viveu 110 anos, que aos 17 para 18, como falamos, ele foi vendido, passou 13 anos em momentos estranhos. Com 35 anos ele assume um reinado, com 110 anos ele morre. 17 anos enxergando um sonho, 13 anos tentando estabelecer um sonho, e 70 anos, 75 anos, dizendo assim, 65 anos, vivendo em reinado. E tudo começa a mudar, tudo começa a acontecer, e existem algumas estações que esse homem chamado José passou. Eu quero trazer como introdução essas estações. A primeira estação foi a cisterna, de Gênesis 37 e 23. A segunda estação foi a casa.
de Gênesis 39, 2. A terceira estação foi o cárcere, de Gênesis 39, 20. A quarta estação foi a corte, de Gênesis 39, 20, parte B. 41, a parte B. E sabe o que nós podemos pensar em tudo isso? Que o modo como você se enxerga, como você entende que é a sua vida, é como você define você. Como você começa a se enxergar, como você começa a querer entender que propósito é esse que Deus tem sobre sua vida, e você começa a auto se enxergar, você vai começar a definir a sua vida. 10% da nossa vida acontece com aquilo que nós pensamos, 90% é aquilo que nós reagimos com o que as pessoas pensam de nós. Então imagina que provavelmente nós conseguimos viver mais tempo pensando no que as pessoas pensam de nós do que daquilo que nós conseguimos viver. Em uma entrevista e depois de algumas pesquisas, saiu que é apenas 10% que o homem consegue viver daquilo que ele pensa que ele é, mas 90% ele vive daquilo, lutando do que as pessoas conseguem falar dele. Agora imagine esse menino, esse jovem chamado José, que de repente ele tinha tudo na sua casa e no momento ele não tinha mais nada. Imagine esse menino chamado José, que de repente ele conseguiu estar numa cisterna, e da cisterna ele não era mais na cisterna, agora ele era um homem que estava dentro de uma feira. Imagina esse menino que de repente estava numa feira, que agora não era mais uma feira, estava na casa de um homem chamado Potifar, uma das pessoas fortes que estava dentro do Egito, uma das pessoas fortes que visitava o próprio faraó, e de repente não era mais aquele menino que estava na casa de Potifar, agora era aquele menino que estava dentro de um cárcere. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite: como você se comporta quando Deus diz para você que você vai viver algo e as coisas começam a mudar, ou tudo começa a ficar o contrário daquilo que Deus falou para você? Qual o seu nível de comportamento? Como você reage a isso? Deus dizendo: olha meu filho, eu vou te fazer você dar um salto de 10 metros de altura, e de repente você se encontra no hospital fazendo uma cirurgia nos 2 joelhos. De repente Deus chega para você e diz assim: olha meu filho, eu vou te dar uma fonte. Você, glória a Deus, e quando você pensa que vai enxergar a fonte, vai sobreviver daquela fonte, aí você vê que existe uma montanha no lugar que Deus disse que era a fonte, e você procura onde está minando água, sabe, naquela montanha, e não enxerga. Você olha para baixo e não enxerga. De repente você quer cavar e percebe que é uma rocha, e não tem como cavar aquela rocha, e Deus dizendo assim a você: olha, é aqui que vai ter uma fonte que será o seu sustento. E você começa a cavar constantemente, tentando quebrar aquele rochedo, e percebe que não consegue. Você cansa seus braços, seus punhos começam a inchar, você começa a ficar cansado, e de repente vem aquela palavrinha na sua mente mentindo para você: está vendo que não é aí? Qual a sua reação? Como seria bom quando Deus diz assim: meu filho, eu vou te dar água, e já viu um anjo servir um copo de água e a gente saciar nossa sede? Como seria bom se Deus dissesse assim: meu filho, chegou o momento, e fala chegou o momento, e de repente a gente já está vivendo o momento. Seria ótimo. Mas quantas vezes Deus vem e traz uma palavra sobre nossa vida, e dentro da palavra que Ele traz, um trajeto para poder chegar naquilo que Deus preparou sobre nós, naquilo que Deus fala: eu já te levei, eu te fiz viver, eu te fiz você compartilhar do momento que eu te levei. E agora Deus, que eu estou no cárcere, agora Deus, que eu estou numa cisterna, agora Deus, que eu estou no maior sofrimento. Olha Deus, eu enxergo de um lado e do outro, e eu enxergo pessoas, e as pessoas chegam para mim e dizem: por que você está aqui? O que é que eu falo? Tudo bem Deus, eu vou falar o que os crentes falam: é porque eu estou no processo. Mas será que isso é satisfatório para a sua alma?
Você falar que está passando um processo, será que isso te alegra? Você falar, sabe, para você, não, porque eu estou num processo terrível, sabe, e eu não sei o que está acontecendo comigo, tem alguma coisa que está errada, ou tanta coisa aí, mas será que isso é satisfatório? A sua alma está se alimentando disso? Se tivermos uma alma ferida, ela vai começar a criar situações para as nossas emoções, e dentro de uma alma ferida, as nossas emoções começam a se mover, a nossa mente começa a querer trazer um nível de comando que não é de governo, é apenas de resposta, e muitas vezes de respostas precipitadas. E uma palavra liberada, o reino espiritual não entende se foi precipitado, se foi brincando, se foi mentira ou se foi verdade. Entende que foi uma palavra que saiu de um homem de Deus. E o que é que acontece? Deus podia ou não podia? Quem estava aqui ontem, quando o bispo estava ministrando a respeito daquele homem lá da África que levou uma palavra de maldição e que acabou com a vida dele. Deus podia travar ou não podia? Podia. Mas a palavra que foi lançada sobre a vida daquela pessoa trouxe sobre ele algo que a sua alma, por ter encontrado algo que estava mexido, gerou uma autoridade sobre a sua mente. E quando ele percebeu, estava nela. Porque muitas vezes nós sofremos em algumas situações, ou passamos por algumas situações, porque a nossa alma tem um nível de ferida, que nem percebemos, porque nos acostumamos com ela, e sabe o que é que acontece? A gente começa a viver situações que não é nossa, a dor começa a existir, que a dor não é nossa, e a palavra que Deus ministrou sobre sua vida, parece que não tem mais efeito sobre nós. Por quê? Porque a nossa estrutura de alma está enferma e manda um comando mentiroso para a nossa mente, e a nossa reação, quando a gente bate no peito e diz que é homem de Deus, está diferente. No nosso linguajar muda, os nossos pensamentos variam, sabe, as nossas atitudes começam a ser deformadas, tudo por causa de uma alma, uma estrutura de alma ferida. E a Bíblia diz que esse homem chamado José, ele mesmo passando por alguns níveis, sabe, passando por algumas estações na sua vida, sabe o que é que acontece? Ele começou a sofrer algo extraordinário para alguns e sofredor para a vida dele. No momento que ele enxerga que tudo poderia mudar, que tudo poderia acontecer sobre a vida dele. Mas como a gente é crente, eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia junto comigo, para depois não dizer que o pernambucano prega sem abrir a Bíblia, né, bispo? Mas a gente é crente também. Gênesis capítulo 39, versículo de 1 em diante. Diz assim o versículo de número 1 do Gênesis 39, versículo 1: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com quem? Que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Criou algo muito importante sobre a vida de José. E o que foi que ele criou? A quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. Amém? Vamos orar? Pai amado, bendito Deus, na tua presença nós estamos, somos gratos a ti nesta noite, porque é o Senhor que cria maravilhas, é o Senhor que traz da sua unção, é o Senhor que fala com as nossas vidas, e nós estamos nesta noite aqui para apenas
a tua vontade ser expressa sobre nós. Fala conosco, Pai. Deixa nosso coração sensível para ouvir sua voz. Deixa o nosso espírito disposto a viver o teu propósito. Deixa, Deus, a nossa estrutura física se dispor a fazer o que o Senhor diz que é para fazer. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Falamos um pouco sobre José, trazemos um pouco daquilo que Deus começou a criar sobre a vida dele, e a gente começa a perceber que quando a gente deixa que a nossa mente governa, deixa que o nosso coração comece a servir, as coisas começam a mudar, tudo começa a se completar, e as certezas que houve sobre a vida de José, são essas certezas que eu quero ministrar sobre o seu coração nesta noite, são essas certezas que eu quero trazer sobre a sua vida nesta noite. Eu quero pedir, sabe, a sua permissão, para poder chegar no seu espírito, na sua mente, chegar no seu coração, para que Deus comece a mover a sua estrutura física, emocional e espiritual. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus só quer nos mover na nossa vida espiritual, e o nosso físico Deus não quer. Porque Deus quer apenas o nosso físico, mas o espiritual, quem sabe, Ele nos visita. Não, quando Deus começa a nos mover no espírito, Ele quer agir no nosso emocional, porque muitas vezes o nosso emocional é aquilo que começa a comandar a nossa vida. O emocional começa a criar estruturas sobre a nossa vida, o emocional começa a liberar uma estrutura diferenciada de bom ou de ruim sobre nós. E a Bíblia diz, onde nós lemos, que esse menino, ou esse jovem chamado José, ele tinha umas certezas. Diga comigo, certeza. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: qual a certeza que você tem nesta noite? Qual a certeza que você tem nesta noite? Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou para casa e vou dormir e amanhã eu acordo. Eu tenho certeza e de repente a gente começa a falar de algumas certezas, e o que Deus tem a trazer sobre nossa vida é gerar um nível de certeza que vai definir o nosso futuro, é de gerar certezas sobre nossa vida que vai nos alinhar para um propósito, é de gerar certezas sobre a nossa vida que vai nos alinhar para entendermos que há um destino, e esse destino está marcado como uma profecia de autoridade, esse destino está marcado como uma profecia vivida dentro desse propósito chamado milagre. É tempo de viver milagre, é tempo da igreja viver os milagres daquilo que Deus tem proposto sobre nós. E a primeira certeza que eu quero liberar sobre a sua vida é a certeza que Deus está em todas as nossas estações, todas elas. Passamos alguns períodos no meio do ano, de janeiro para cá. Eu não sei qual foi o mais tempo quente de janeiro até esse mês de julho. Eu não sei de janeiro a julho qual foi a época mais fria que teve aqui em Cuiabá. Mas o que Deus começa a trazer sobre nós, ou o que Deus começa a liberar sobre nossa vida, é que quando as estações começam a se mover, ela começa a mudar a nossa estrutura. Por exemplo, nós temos os nossos 10 anos, temos uma estrutura. Chegamos no nosso 14, começamos a nos moldar. Chegamos no nosso 18, aí começa a aparecer, no 16, começa a aparecer um negócio aqui, um mocinho, qual é o nome disso aqui? Cocó, cocoricó, né? Cocó, tem um cocó aqui. A voz começa a mudar, fica uma voz meio assim, né? Uma voz meio estranha. Aí chega nos seus 22, aí fica uma voz igual a do bispo, meus queridos. Aí depois chega a voz do apóstolo, meus queridos. Rapaz, é brincadeira, é sério. Aí começa a mudar as estações. Aí chega nos 50, o glória já está no glória, o aleluia está aleluia, já está cortando algumas letrinhas de início, porque é muito longo para se falar e vai se cansar. Concorda comigo? A gente com 25 anos está aleluia, com 50 está aleluias, aleluias, porque senão a gente cansa se falar muito. Olha aí o mistério. Aí está vendo? É a idade. Aí o que é que acontece? As coisas começam a passar, tudo por causa das estações.
E a gente começa a se comportar de maneira diferente. Mulher nem se fala. Mulher vai passando as fases, e quando chega nos 48, não posso falar essas coisas não, deixa para lá, muda a história, vamos voltar para cá nas estações, né? Aí a minha esposa já olhou para mim assim, com aquele olhar assim, né? Então a gente já entende os olhares, a gente vai amadurecendo, entende o olhar, não entende da esposa, entende, né? Aí as coisas começam, volta. E o que é que acontece dentro das estações? Vem as estações de clima. Vem um calor que a gente, meu Deus, que calor tão grande. Vem a chuva e a gente fala, que tanta chuva é essa? Lá no nosso Recife está chovendo muito. Aí passa, está fazendo frio, meu Deus, que frio é esse? Espero que passe logo. Nesses dias eu estava orando e Deus disse assim, como os meus filhos decidem a viver menos naquilo que eu tenho como propósito de uma vida longa na terra. Eu disse, eu mesmo não, Deus, eu estou fora dessa lista dos teus filhos. E Senhor, eu estou o primeiro. E eu acho que lá do outro lado disseram assim, eu gosto é assim. Por quê? Porque a gente chega no domingo dizendo, que chegue logo segunda. Mas quando a gente acorda na segunda, já está dizendo, meu Deus, que chegue logo domingo para ir para o culto. Estamos antecipando o nosso tempo ou nós não estamos? Ficamos apressados por os dias chegarem. Começamos a ficar apressados para as coisas acontecerem e não conseguimos viver o presente. E quando Deus diz assim, que Ele é aquele que está em todas as estações sobre nossa vida, nós precisamos respeitar todos os momentos que nós estamos passando, situações que estão sendo vividas sobre nós. Gênesis 39, versículo 2 diz assim, o Senhor estava com José, e é por isso que ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu Senhor, lá na casa do egípcio. As estações que José estava vivendo, a estação que ele estava dentro da casa de Potifar, as coisas começaram a mudar. Ele tinha que respeitar aquele momento, ele não podia antecipar para chegar no futuro que Deus falou com ele, quando ele tinha em casa de 15 para 17 anos. Deus disse, olha, você conhece o seu futuro, eu conheço, Deus. Então se você respeitar as suas estações, você vai chegar no seu futuro e vai perceber que a sua alma está curada, que a sua mente está estruturada, porque ela está te dando comando e você vai saber servir. Todo o propósito de Deus aqui na terra para os seus filhos é que nós venhamos servir. Ter a mão estendida para ajudar o próximo, ter a mão estendida para poder ajudar, sabe, aquele que necessita. Deus começa a criar situações e nos fazer entender que a certeza que Ele traz sobre nós é de poder entender que em todas as estações Ele, o nosso Deus, está conosco. E tudo começa a acontecer. A certeza dEle. Mas está fazendo frio, eu estou com Ele. Meu Deus, que calor tão grande, eu estou com Ele. Mas é porque eu estou passando um processo, mas eu estou com Ele. As estações começam a mudar, as estações começam a se mover, e a certeza que nós estamos com Ele começa a criar aspectos na nossa estrutura de vida que nós vamos avançar. Então, se temos essa certeza que Ele está conosco em todas as estações, aí começamos a perceber que há uma certeza que nós fomos chamados para servir, independente da estação. Se é uma estação de frio, se é uma estação de calor, se é uma estação de flor, se é uma estação de rosas, se é uma estação de folhas caindo, ou se é uma estação de árvores frondosas. 39, 3 e 4 de Gênesis diz assim: e Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Potifar dava algo sobre a vida dele, mas Deus trazia um nível de sucesso aonde ele estava vivendo a estação. Nós fomos chamados para servir, independente da estação. Ele estava como um escravo na casa de Potifar.
Então ele podia apenas fazer o seu serviço e pronto, mas ele decidiu servir. Ele começou a perceber que Deus criou aquele ambiente para ele chegar no lugar que um dia Deus fez ele visitar. Então muitas vezes Deus traz um nível de profecia sobre nós e nós ficamos indagando a Deus, dizendo: Deus, por que ainda não aconteceu isso na minha vida? Olha, Deus falou comigo em tal mês, Deus falou comigo em tal ano, Deus falou comigo através daquele profeta, Deus falou comigo através de um sonho, Deus falou comigo de alguma maneira, mas eu percebo que os dias estão passando e as situações não estão acontecendo sobre mim. E Deus, quem sabe, nos céus está dizendo: é porque você precisa estar nessa estação, entendendo o que é servir, porque quando você chegar no nível de milagre que eu tenho disposto a te entregar, você vai servir. Aí de repente, aí a gente chega no estágio maior, no estágio do milagre, a gente recebe o milagre e não conseguimos viver um processo lá atrás, sabe, de viver em algumas pontas e ter algumas certezas. E sabe o que é que acontece? Aí a gente recebe uma porção grande de Deus, e quando a gente olha para a nossa mão, não tem mais nenhuma porção. É como isso. Eu posso pegar essa água? Deus diz assim: meu filho, eu tenho uma fonte para você. Eu começo a avançar e a porção vem de Deus. Eu estou Deus, muito obrigado, eu estou recebendo tudo. Muito obrigado, porque eu estou vivendo um milagre, Deus, eu estou sentindo uma água chegar sobre mim. Muito obrigado, Deus. Deus, amém, meu filho. Cumprir a minha promessa. Obrigado, Deus. Eu vou para casa. Chego porque lá. Porque eu não entendi o que é uma estação da vida. Eu não entendi que é a estação que Deus disse assim: meu filho, eu vou te preparar, sabe, nessa estação, porque quando chegar sobre a sua vida, o milagre que eu tenho disposto a te entregar, você precisa vivê-lo. Então Deus diz assim: eu vou te entregar. Tá bom, Deus, eu vou estender a mão. E Ele começa a trazer uma fonte de água sobre a minha mão. Mas quando a fonte para, o que foi que eu recebi de Deus? Minha mão está molhada. O que é que eu vou fazer com a mão molhada? Enxugar, porque incomoda uma mão molhada. Não é isso? Concorda comigo? Então, o que foi que aconteceu com esse menino, esse jovem chamado José, quando ele estava na casa de Potifar? A certeza que ele foi chamado para servir, independente daquilo que ele estava vivendo no momento. Porque a certeza que ele tinha de servir era a certeza de um sonho que Deus trouxe sobre a vida dele, que Deus pegou na mão dele, levou ele para o futuro e disse: você vai começar a servir a seus irmãos, você vai ver que todos vão se inclinar diante de você, você vai servir a seus pais e você vai entender que eles vão se curvar diante de você. Você vai servir a uma nação e aí eles todos vão se curvar diante de você. Mas você precisa entender que nessa estação que você está, você tem que aprender a servir, porque senão acontece o que eu falei aqui da água. Se chega no milagre e Deus vem com milagre sobre nós: filho, eu estou te dando a fonte, e a gente, aleluia, Deus, eu creio, e a gente está com a mão na fonte, e quando a gente sai, a mão só está molhada. E onde está a fonte? E aonde está a fonte? Quando eu entendo o que é as estações, que Deus traz como uma liberação sobre nossa vida, a gente começa a perceber que nós temos que enfrentar essas estações. E a estação que esse homem chamado José tinha que enfrentar era de saber servir. E por ele servir, como nós lemos em Gênesis 39, 3, Potifar percebeu que o Senhor, olha, Potifar percebeu, ele percebeu, um ímpio que não conhecia Deus, percebe que na vida daquele escravo que estava na casa dele, tinha algo anormal.
Deixa eu te falar uma coisa, e eu quero trazer como uma palavra de profecia sobre sua vida. Tem pessoas que nesses dias vão te enxergar como pessoa normal, porque não vão entender o que é que Deus vai começar a mover sobre sua vida, o que Deus vai mover sobre sua casa, seu ministério, seu trabalho, suas finanças. Você vai começar a enxergar uma multiplicação que os céus têm. A nossa multiplicação aqui na terra é que 2 mais 2 é 4, que 4 mais 4 é 8, e a multiplicação do céu sobre nossa vida é que tem uns pãezinhos e uns peixinhos que dá para uma multidão de pessoas, sobra, e os discípulos ficam sem saber quanto ainda tem, que sobrou. Então te prepara aí, porque eu quero trazer essa palavra como profecia sobre a sua vida nesta noite, que Deus está trazendo um nível de multiplicação que você como homem não chegará a entender, mas os céus vai estar dizendo: sou eu que estou registrando sobre a sua vida, sou eu que estou liberando sobre a sua vida, sou eu que estou movendo sobre a sua vida. Aí você vai perceber que aquilo que era um sonho começa a gerar realidade, aquilo que era uma dificuldade aos seus olhos, você olha e diz assim: mas meu Deus, o que é isso? E Deus dizendo: é isso que eu tenho para você. Mas como? E o Senhor disse: é só você saber o que é uma estação e não passar dela, e você viver o meu propósito. Quando eu tenho uma certeza, em primeiro lugar, que Deus está comigo em todas as estações, quando eu tenho a certeza, em segundo lugar, que eu fui chamado para servir independentemente da estação, a terceira certeza se chama: Deus é especialista em transformar caos em bênção. O que é caos para você? O que é caos para você? Você acha que você passou uma pandemia que gerou 3 ondas, e você está aqui de pé, é porque você é bonito assim como você é, cheiroso como você é? Aí Deus fala: você é tão bonitinho e tão cheiroso que eu vou te poupar? Foi para isso? Ou Ele nos poupou para um propósito? E quem sabe ainda você não consegue viver o propósito porque ainda você não sabe o que é que Deus tem para a sua vida. Qual foi a última vez que você entrou naquele seu quarto e você percebeu que no seu quarto só tinha aquela mesa, que só tinha aquela cadeira, que só tinha cama e um candeeiro? Um quarto simples. Eu não estou falando de estrutura de casa, eu estou falando de uma oração simples que se faz ao Deus eterno. E na simplicidade Ele traz de respostas sobre nossa vida. Quem sabe você ainda não conseguiu avançar nos seus negócios, porque você não sabe o que lá na frente tem para você. Aí você tem medo. Quem sabe você não consegue avançar na sua vida espiritual, porque você não sabe o que lá na frente está te esperando. Eu quero te dizer nesta noite que Deus vai te convidar a partir de hoje a você visitar o seu futuro, para você perceber que você precisa chegar lá. E eu quero trazer essa palavra como uma palavra de autoridade, porque nós estamos no poder da palavra, e nesse poder da palavra eu quero trazer como níveis de autoridade sobre a sua vida nesta noite, que Deus vai te fazer você desejar visitar o futuro, e Ele vai dizer: segura na minha mão que eu vou te mostrar o que é a minha palavra sobre a sua vida, o que é o meu sonho sobre a sua vida. Mas como que isso vai acontecer? Não sei. Eu sou atrevido para pedir a Ele. Eu gosto de pedir coisas assim que algumas pessoas dizem: o apóstolo é doido. Pelo amor de Deus, apóstolo. Há 25 anos atrás, há 24 anos atrás, nós compramos um terreno para a igreja, que na época o terreno era 33 mil, na época, há 24 anos atrás, e nós tínhamos no caixa da igreja R$104. A pessoa que andava do meu lado, que botava meu apoio comigo e dizia assim: o senhor é doido, isso não existe não, o senhor sabe quanto tem no caixa de R$604? E nós compramos o terreno e construímos. O apóstolo conheceu. Não conheceu? Tem um terreno lá próximo que a gente precisa de um estacionamento. Eu descobri que antes da gente pensar numa plataforma para culto, a gente precisa pensar onde vai estar os carros dos nossos membros.
Mas aposta não tem, você não tem hoje, meu filho, mas o seu futuro é que você vai ter no mínimo carro. Não sei se você crê, eu creio. Uma vez eu disse que cria, eu tenho hoje carro. E tem um terreno que o dono daquele terreno é birrado comigo. E eu fico pensando, por que ele é birrado comigo? O povo sabe o que é birrado aqui, né? Birrado valendo. Ele passa por mim daquele jeitinho. E quando ele está assim, meio embriagado, acabou, já passa soltando gracinha. Eu disse para a igreja: vamos orar, porque a gente precisa comprar esse terreno para botar os carros aqui da igreja lá. E é o seu carro, não é o meu não, o seu carro, que ainda está lá naquele terreno. Não sei quem orou, quem não orou. Quando foi na segunda-feira, nós estamos fazendo uma reforma na igreja, e quando eu vi, estava ele lá. E o rapaz que estava tirando um entulho de frente da igreja estava colocando de lado do muro dele, que ele dá uma popa quando vê isso. Aí ele chamou o rapaz e disse: olha, quando você colocar, aproveita, pega tudo que está aí e bota aqui. Eu disse que é a base da igreja que está indo para o terreno dele. E ele nem sabe. Aí o Marconi, aí me chama de Júnior. Fala, Júnior. Deixa eu falar contigo, senhor. Eu queria ver contigo porque eu estou precisando de um local para colocar os carros aí do povo da igreja, e eu queria ver contigo se tu me alugava a metade do teu terreno, que eu sei que tu usa a outra metade. Vem cá, Júnior. Ele abriu o portão e disse: daqui para cá serve para você? Serve. O segredo é entrar. Depois que entrar, já muda a história. Eu disse: serve? E como serve? Aí ele olhou assim e disse: mas tu me dá uma proposta, tu paga quanto? Eu pagar? O terreno é seu, você é quem diz quanto eu devo pagar. Aí você me fala quanto vale. Se eu ver que se for um preço justo e a gente puder pagar, na hora a gente fecha. Se não for um preço justo, eu vou dar uma proposta para você naquilo que nós podemos pagar e a gente conversa. Mas tu pensa em quanto? E eu comigo em nada. Mas não podia falar para ele, né? Vai, Júnior, diz aí pelo menos quanto tu consegue pagar. E eu: nada. Escuta, Deus, é nada. Deixa eu entrar na minha. Nada. Aí ele disse assim: mas também não é nada não, né? Porque tu sabe que vale. Eu disse: eu sei que vale, então veja aí. Ele: pronto, eu vou te dar uma resposta. Vou dar a resposta hoje. A gente não está lá, amanhã também não estou. Quando eu chegar, eu vou conversar com ele. Por que eu estou falando isso? É nada. Há 23 anos atrás, 23, 22 anos, a gente foi para aquele terreno, quando não era nada, e a gente colocava óleo, e o povo ia lá e orava, e dizia: Deus, a gente precisa desse terreno. E na época só tinha, com pessoas na igreja, 3 carros. Não ia influenciar em nada, mas a gente queria aquele terreno para fazer alguma coisa. E algumas pessoas: o senhor é doido, se a gente está construindo, não sabe nem como está construindo, agora o senhor quer outro terreno. Eu disse: Essa semana eu cheguei para uma senhora que tem uma casa colada com a igreja, disse: a senhora vende sua casa? Para a igreja é? Disse: pode ser. Não, é que eu não penso em vender não. Eu disse: quando não tem dinheiro para pagar. Eu aprendi com os mormons que quando se tem dinheiro, tudo se vende. Quando não tem dinheiro fica mais difícil, tem que ser fé. Mas enquanto tem dinheiro a gente esquece a fé porque está com o dinheiro na mão. É ou não é? Aquela historinha do Google, você já não caiu naquela não? Como? Eu fui de uma época, bispo, que quando a gente estava doente em casa, a mãe da gente botava a mão na cabeça da gente e começava a repreender todo tipo de demônio. Para ter cura, para passar dor de cabeça, para parar de vomitar, para parar o chicotinho, essas coisas todas aí, para tudo. Aí hoje, o menino faz... Aí a mãe já vai na internet, no Google e fala assim: o que significa tosse? Meu filho tossiu 3 vezes seguidas, o que é tosse? Aí o Google fala, não, aí começa a contar uma história do porquê da tosse, quem fundou a tosse. Aí depois diz por que a tosse continua. Aí depois você está quase morrendo, a gente já leva correndo para o hospital. Aí chega no hospital, tão na fumacinha,
Aí volta para casa, o menino assim, por causa do medicamento todo elétrico. Aí chega em casa, aí já está assim, ó. Meu filho está bem, ele assim. Aí vai dormir, no outro dia o filho está pior. E o que é que eu faço agora? Eu vou orar. Aí Deus fala, agora? E para os mais modernos vai dizer assim, entra no Google e ainda diz assim, como se ora quando meu filho está tossindo? Aí a gente chega lá e está lá, primeiro começa com 3 pontinhos na madeira, 1, 2, 3, isole a tosse dele. Aí o vaso vai lá e está isolado toda a tua tosse em nome de Jesus. E assim vai. Aí as coisas começam a passar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você estava quase cochilando. Aí você riu, você despertou. Percebeu que a pessoa que está do seu lado chega a estar com o olho desse tamanho, abugalhado aqui para frente? A outra nem se fala, olha como ela está já. O que é que acontece? A gente recebe receitas. Diga comigo, receitas. Diga mais forte, receitas. E as receitas vêm por causa da certeza que Deus tem a liberar sobre nós. Então nós fomos chamados para servir independente daquela estação. E Deus está dizendo assim, se você entender o que é servir nesse ambiente que você está, eu vou te colocar num ambiente que você vai perceber que o que você aprendeu num ambiente passado vai te levar a níveis de milagres. As coisas começam a mover. E em terceiro lugar, você será um especialista em transformação. Deus está dizendo assim para você nesta noite: eu vou gerar possibilidades sobre a sua vida, que você vai chegar em momento de caos, e você vai ser especialista em mudar a situação. Lembra do que eu falei logo no início, de chegar no local e enxergar um ambiente naquilo que está acontecendo? Eu só consigo mudar aquele ambiente se eu souber o que é que está acontecendo. E eu quero te dizer uma coisa que vai ficar firmado na sua mente nessa noite: Deus vai trazer níveis de revelação sobre você em alguns ambientes que você estiver andando, que quando você perceber que está tudo contra você, Deus está dizendo, mas eu tenho um nível de governo sobre a sua vida, eu tenho a palavra de autoridade sobre a sua vida, e os níveis de governo que Deus está estabelecendo sobre nós nesta noite, Ele está te dizendo, você vai começar a criar transformações. Eu vou te fazer especialistas naquilo que vai acontecer. É você perceber, não se acostumar com aquele ambiente, mas dizer, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Como vai mudar? Porque a palavra de autoridade está sobre os meus lábios. Vai mudar, vai mudar. As coisas começam a se mover ao seu favor. E na hora que as coisas começarem a se mover ao seu favor, você vai perceber que as situações malignas vai começar a se mover contra você. E é aí aonde precisamos ter níveis de discernimento, para saber como nós vamos lutar com aqueles espíritos. É para saber como nós vamos ter níveis de discernimento, para não cair nos encantamentos de palavras e de propostas que são lançadas sobre nós. Porque toda palavra que vem sobre nós para gerar de respostas do nosso adversário, não vem para dizer o não, mas vem para nos satisfazer naquilo que nós queremos fazer, naquilo que é o nosso sonho, naquilo que é o nosso projeto. Começa a chegar sobre a nossa vida como uma palavra de conforto, como uma palavra que a nossa fé diz glória a Deus. E precisamos ter níveis de discernimentos para poder modificar, para poder transformar o ambiente, e aquilo que está contra nós não ter força para prevalecer sobre nossa vida. Deus vai mudar teu quadro nesta noite. Deus vai mudar teu modo de andar, teu modo de falar. Deus vai mudar teu modo de vestir, teu modo de enxergar. Deus já mudou teu modo de ouvir. Quem estava ontem entendeu o que é o modo de ouvir. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que os seus olhos vão abrir como nunca abriram no reino espiritual. Que
que você vai perceber que tem alguma coisa diferente, você vai ser visitado por anjos, os anjos dizendo: é isso que eu estou aqui para fazer, estou aqui para guerrear por sua vida, estou aqui para proteger a sua vida, eu estou aqui para isso, vai acontecer. Deus começa a criar possibilidades, e dentro dessas possibilidades, os níveis de discernimento chegam sobre nós. Sabe por que nós precisamos deixar que venhamos ser batizados com níveis de discernimento? Porque é gostoso quando a gente enxerga um anjo naquilo que nós percebemos que era um anjo. Mas quando o anjo vem na sua forma natural, se a pessoa não tiver discernimento, vai estender a mão e vai dizer: está repreendido, Satanás, sai da minha frente. Mas quando começamos a ser batizados, e a palavra batismo é ser encharcado, uma plenitude, é ser encharcado da cabeça aos pés, ser batizados com níveis de discernimento, e o discernimento atrai um nível de sabedoria. Nós vamos começar a lidar com situações para prevalecer. Se encerra uma estação de começar a gerar ou viver situações e não prevalecer naquilo que Deus disse que era para a gente fazer. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, que a partir de hoje você vai começar a prevalecer naquilo que Deus está dizendo. Olha, é teu sonho, e você fala: eu vou chegar lá. É teu projeto: eu vou chegar lá. Meu irmão, nós estamos vivendo uma igreja atualmente em todo o mundo, aonde muitas vezes a própria igreja não consegue mais prevalecer. Sabe por quê? Por causa dos níveis de encantamento que chega sobre ela. E o encantamento é para nos levar a um precipício, é para nos levar a uma dor, é para nos levar a uma vergonha. Mas quando nós começamos a ser especialistas em mudar o caos, entender que aquela situação eu posso mudá-la através de um nível de discernimento e de uma palavra de autoridade saindo dos meus lábios, o porquê que eu vou ficar calado. Ei, se prepare, porque você vai falar muito nesses dias. Você vai ser batizado nesta noite para você falar. Mas é porque eu vou falar como as crianças lá do interior, sabe, fala: mas eu não sei o falar. Eu estou na tua boca, eu falo por você. Mas aí chega Moisés diante daquela sarça, e quem sabe, ele estava olhando para aquela sarça queimando, e ele pensou: quem sabe eu vou aquecer minhas mãos por causa do frio, e de repente aquele fogo fala com ele: mas quem é você finalmente? Eu vou sair daqui, eu vou me deparar com um homem, sabe, esse homem vai querer me matar, e quando eu chegar na frente dele, aí a voz que saiu foi: apenas diga a ele que eu sou, e pronto. No meio de um caminho, depois que sai daquele local, aí Moisés entende que não sabe falar. Aí mais na frente tem um profeta que diz para Deus assim: mas eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí Deus diz assim: eu vou te ensinar a falar, eu vou batizar teus lábios. Isaías, eu vou te ensinar, sabe, a falar. E você vai começar a falar não naquilo que você sabe, porque o que você sabe são pessoas de lábios impuros que só falam, sabe, tristezas, amarguras, dores, mentiras, palavras torpes. Mas você, nesse meio, você vai conseguir sobressair, porque não será você, será eu. Assim acontecerá com sua vida nesses dias. Deus vai começar a te ensinar a falar, e você vai começar a falar muito, e nesse falar muito você vai entender o que é proposta vindo dos céus para viver o sobrenatural nesse tempo. Apóstolo, chegamos em julho, tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esse ano ainda não acabou, e esses meses que faltam, Deus vai te fazer você falar muito. Então se deixa falar.
Apóstolo, fala isso não comigo, porque se minha esposa estiver do meu lado, misericórdia, ela já fala demais, e o senhor dizendo que ela vai falar. É, né? Sua esposa fala muito, não? É tranquilinha? Olha lá. Aí você chega em casa, já cansado, e ela telelei, 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 você assim, ó. Você não está me ouvindo? Estou. Só não sei o que, mas estou ouvindo, né? Fala ou não fala? Fala um bocado. Mas no meio das muitas palavras, vem a palavra de sabedoria. Aí imagina se não fosse ela, para muitas vezes nos orientar naquilo de fazer de certo. Mas foi no meio de muitas palavras. Quarta certeza, Deus, Ele vai te surpreender com o melhor. Você ouviu? Eu estou falando para você. Deus, Ele vai te surpreender com o melhor. 45:20 de Gênesis diz assim: não se preocupem com os meus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. 46:3 de Gênesis: eu sou o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Ontem o apóstolo trouxe uma palavra, o bispo trouxe uma palavrinha no meio da sua ministração sobre uma mulher chamada Ana. E a Bíblia fala sobre duas entregas. Ana, que entregou seu filho como oferta, e de Abraão, que entregou seu filho como sacrifício. A oferta de Ana, Deus deu 5 filhos a ela. O sacrifício de Abraão, Deus disse: olha para o céu. Eu fico imaginando a mente daquele homem, Deus dizendo: olha para o céu, e ele assim. Aí, me desculpa até a expressão, mas Deus dizendo assim para ele: e o que é que você está vendo? Fala ou não fala? E Deus dizendo: ô meu filho, o que é que você enxerga nesse céu que você tanto olha para ele? Claro que é estrela, não é Deus? A tua oferta de sacrifício, vou fazer isso contigo. Se puder contar, conta. E lá no meu Recife diz assim: quer criar verruga? Conta estrela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dizem, não sei se é verdade, depois de alguns dias o cara já está assim. Aqui sabe o que é verruga? Existe isso aqui, né? Porque conta estrela também. Aí não sei quantas verrugas aquele homem ficou de tanto que contou estrela. Porque Deus disse: se você puder contar, então conte, porque assim será a sua geração. Aí eu penso que Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, vem cá. Quando eu pedi teu filho, como foi? Foi um sacrifício para mim, Deus. Foi. E eu entreguei a ti como um sacrifício. Deus foi, vem cá. Dá uma olhada para essa areia aqui. Estou vendo. Tu pode contar os grãos? Não. Assim é a minha retribuição pelo teu sacrifício. O que é uma oferta de sacrifício a Deus?
E quando nós somos batizados em níveis de propósitos que são liberados por Ele sobre nós, a gente começa a se surpreender, porque um melhor começa a existir sobre nós. Como é que você consegue se movimentar em meio a uma palavra? Na hora que a palavra é liberada daqui do altar, em sua direção, como você se movimenta com a palavra? Quando termina o culto aqui na igreja, que continua no seu trajeto, na sua casa, no seu dia, como que você se movimenta com a palavra que foi dirigida a você, em uma palavra de autoridade, uma palavra profética sobre você? Já pensou nisso? Como é nossa reação dentro de uma palavra que é liberada sobre nós? Quando o teu adversário vir te mostrar os teus defeitos, você não precisa mostrar suas qualidades. Deixa o Pai mostrar o que Ele fez na cruz. Todas as vezes que o acusador chegar, ei, eu quero te lembrar, eu vou provar, viu? Eu vou provar que eu não sou isso. Deixa apenas Deus no céu dizer assim: eu vou só te mostrar o que eu fiz na cruz. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, eu já estou encaminhando para o final, que Jesus, ele caminhou nas ruas de Nazaré, chegou em Jerusalém, e ele precisou entregar a sua vida como um sacrifício. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Jerusalém, que o prenderam, a primeira coisa que fizeram com ele foi rasgar suas roupas. Rasgaram suas roupas. Depois que ele levou uma surra, colocou ele, sabe, e colocou uma coroa sobre a sua face. Começou a levar ele pelas ruas. A maior vergonha na época era um homem mostrar suas nádegas. Jesus começou a caminhar com as suas nádegas de fora, em um nível de vergonha. Nesse primeiro passo, Jesus foi despido. Tiraram, arrancaram a sua roupa. Ele foi à cruz. Depois que ele foi à cruz, tiraram ele da cruz. Já estava morto. E coloca ele onde? No túmulo. Crava o túmulo. 3 dias depois, chega o jardineiro e olha para aquelas mulheres e diz assim: ele não está mais aqui. Aí eu te pergunto, como que Jesus foi despido e saiu vestido do túmulo? Já imaginou isso? Ele foi despido apenas com um manto, mas saiu vestido de um túmulo. E quando ele sai vestido de um túmulo, ele procura seus discípulos. Enquanto alguns estão lá no mar dizendo: olha, vamos aqui pescar porque não dá nada. Está ele na beira da praia dizendo: ei, vem para cá, porque aqui tem peixe e aqui tem pão. Antes de Jesus morrer, alguém precisou levar pão e peixe para que ele o dividisse para uma multidão. Agora ele não precisava que alguém levasse para ele. Ele preparou para que aqueles discípulos, ou por que não dizer os seus amigos, que estavam lá dentro daquele mar: ei, vem para cá, porque quem é aquele? Não sei. Aí aparece um homem despido, que quando vê o mestre fala: é ele. E com vergonha entra no mar. E os discípulos se aproximam, celebra com ele de pão e peixe. Ele junta seus discípulos e diz assim: eu preciso voltar para minha casa. Eu preciso voltar para o futuro que um dia eu mostrei para vocês. Para um lugar que uns dias atrás eu falei para vocês que eu iria, e que vocês vão chegar lá também. E olha para os discípulos, e eu penso que aqueles discípulos, eu não gosto de chamar de discípulos, eu gosto de chamar de amigos, porque o discípulo traiu, mas os amigos ficaram.
E os amigos olhavam para Jesus e diziam: e agora? O senhor passou só uns 3 dias fora e a gente foi outra pessoa. A gente virou outra pessoa. E agora o senhor vai voltar, o senhor não vai mais nos ver. E ele agora não estava mais vestido, ele agora estava revestido de glória. Naquele monte, ele não estava mais vestido, ele já estava revestido de glória. E olhou para os seus discípulos e disse: eu não vou deixar de vocês só. Há um nível de paternidade que na terra você não encontra, mas que nesse revestimento de glória chegará sobre vocês. Virá o Espírito Santo. E aí ele vai revestido de glória. 3 níveis: despido, vestido e revestido. E sabe o que é que Deus traz sobre nossa vida nesta noite? Que nós precisamos entrar em estações para viver o milagre. E eu quero convidar a você nesta noite, a você se decidir a enxergar seu futuro. Como será seu futuro? Você pode fechar seus olhos, se assim você permitir, curvar sua cabeça. Eu quero convidar a você dizer assim: Deus, eu quero ir lá no meu futuro agora. Como que é isso, apóstolo? É você lembrar das promessas que Deus te fez. Uma certa vez Deus chegou para Isaías e disse assim para Isaías: Isaías, lembra-me as promessas que eu te fiz. E todas as vezes que eu leio ou lembro desse texto, eu fico pensando: para que Deus vai querer que alguém lembre a Ele, que nos seus atributos Ele sabe de tudo? E uma certa vez Deus me disse: é porque o homem esquece, e eu preciso lembrar a ele daquilo que eu já sei. E ele chegou para o profeta Isaías e disse assim: Isaías, lembra a mim as promessas que eu te fiz, Isaías, porque eu vou julgar e vai chegar uma sentença sobre sua vida. E eu quero convidar a você nessa hora, a você lembrar de promessas que Deus te fez. A promessa que Deus disse assim para você: sou eu sou o Senhor. O sonho que Deus trouxe sobre sua vida como profecia, o sonho que Deus trouxe na sua vida como revelação. Eu quero te pedir permissão nesta noite para que você se deixe ser batizado nesta noite com a lembrança das profecias e revelações, a lembrança de sonhos que Deus disse que iria fazer sobre sua vida, porque há um nível de sentença nesta noite. Talvez você nem percebeu, mas a visão que o bispo teve aqui, daqueles homens com a bandeja, com papéis e com um martelo, o martelo é para trazer decisões, e a decisão traz uma sentença. E Deus nesta noite está nesse ambiente para dizer: eu tenho sentenças sobre a minha igreja. E as sentenças vêm através das suas lembranças. O que é que você consegue lembrar? O que é que você consegue lembrar daquilo que Deus propôs sobre a sua vida? O que é que você consegue lembrar daquilo que Deus disse assim: eu vou fazer sobre você, mas o tempo passou. Quem sabe níveis de vergonha você já passou nesses períodos depois do que Deus falou. Quem sabe quantas vezes gerou desistência sobre você. Você acha que Deus não lembra? Ou será que você acha que Deus não viu? Quando você estava pensando em querer gerar um suicídio na sua vida, de você querer se matar nesses dias, será que você pensa que Deus não pensou nisso? Será que Deus não viu quando os seus pensamentos estavam movidos a isso? Foi Ele que afastou o espírito de morte da sua casa e fez com que a morte não batizasse a sua vida. Deus nesta noite está dizendo para você: eu quero que a tua alma seja pronta, curada, tratada, para que as tuas emoções
elas sejam fortes e não movam as suas decisões. Deus está criando um ambiente nesta noite, profético e apostólico, dentro de uma palavra que vem sendo liberada nesses dias, para trazer um nível de cura. Muitas vezes existem enfermidades do físico, que é a tua alma que está enferma, mas nesta noite, aquele que é médico dos médicos por excelência, aquele que cura a alma, aquele que cura o físico, ele está aqui nesta noite, com níveis de sentença, para gerar cura sobre a tua alma. Você vai aprender a ter decisões nesses dias. Você vai ter a palavra da decisão nos seus lábios. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida nesta noite. Eu quero trazer na autoridade do nome de Jesus, que existem níveis que Deus traz sobre nós, para nos fazer fortalecer e aprender para um futuro. Mas esse futuro não é, sabe, daqui uma semana, daqui um mês, não é daqui uns instantes, não. O futuro já é agora, do ontem. O futuro já é agora, do início do culto. E muitas vezes pensamos que o futuro está muito distante, e o futuro está muito próximo de nós, porque o relógio de Deus não para. E se ele não para, todo o tempo há um futuro que ele está nos fazendo entrar. Mas como nós vamos entrar em um ambiente desconhecido? E é por isso que Deus diz assim: olha, eu profetizei sobre a sua vida, eu liberei a palavra de autoridade sobre a sua vida, para você não apenas compreender, mas para você viver o que eu tenho posto sobre você. O que é que você consegue lembrar? Quem sabe, se eu pedisse para você pensar nas acusações que vêm sobre você, nas palavras maldizentes que já chegou sobre seus ouvidos, seriam bem mais fáceis lembrar, porque aquilo que nos marca muitas vezes é aquilo que nos dói. Toda palavra que nos dói é mais fácil lembrar do que uma palavra de alegria. Toda palavra que nos machuca, ou uma situação que se machuca a nossa estrutura, é mais fácil lembrar, porque marca com mais força. Mas Deus está dizendo nesta noite, que está trazendo não é um refrigério, Deus está trazendo nesta noite, é uma poção chamada estação, aonde você vai começar a gerar lembranças do propósito dele sobre você. Você pode ter morrido no seu propósito, você pode, sabe, ter acabado, arruinado nos seus propósitos, naquilo que você sonha, mas os céus não parou de sonhar por você, porque há um revestimento de glória ao Espírito Santo, que traz sobre a nossa vida das vossas lembranças. Você pode ficar de pé junto comigo nessa hora. Eu quero orar com você.